foi internada. No hospital, ela contraiu Covid e piorou muito. E que minha tia estava com um tumor na cabeça e não havia possibilidade de cirurgia. Oi, seja bem-vindo, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, e você está no quadro Relatos Flix, um quadro onde você manda a sua história e eu conto ela aqui pra todo mundo. Então manda a sua história, as informações estão aparecendo aqui na tela, mas antes de qualquer coisa que você tem que fazer é deixar like nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, tá? Essa é a missão, hein? Compre isso aí porque a Xu tá olhando, a Xu tá vendo tudo, aí você não ajudando a gente aqui a valorizar o nosso trabalho. Ó, como a gente tá chegando aí no dia de Papos Poderoso Oxóssi, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do dia 20 de janeiro, mas eu recebi aqui um relato chamado Bate-Papo com seu Oxóssi, então simbora falar de Papos Poderoso, soberano e lindo, gente. Muito obrigada por mandar a sua história. E ela disse assim: Pérola, sua maravilhosa de luz. Ai, para, amiga, obrigada, mas obrigada. Me chamo Tainá, sou de Santa Catarina e tenho 30 anos. Assisto seu canal há um bom tempo, só não tinha coragem de começar a contar os meus relatos. São tantos. Sou tão apaixonada pelos ocorridos e revelações na minha vida e não tenho pra quem contar por aqui. Amiga, você tem pra quem contar? Conta pra gente, que pros seguidores aqui do canal. Que daí a gente fica te ajudando aí, é muito forte, né? Mas a gente comenta, tá? Obrigada. Então, bora lá. Vamos pelo início de tudo. Sou médium de berço. Só demorei para descobrir. Minha falecida avó umbandista trabalhava com pai Oxóssi e minha mãe de sangue, de nação Cambinda, com mãe Oxum. Como minha avó era pronta e não quis ter filhos na casa dela, geralmente minha mãe e tias que cambonavam. Lembro que somente após uns 10, 11 anos de idade que passei a prestar atenção na religião da minha avó. Antes disso, frequentava a igreja católica só por ir, pois o meu irmão era catequista. Pouco me interessava e pouco minha família relatava sobre as religiões delas. Observação: após maioridade, minha mãe relatou que deixou eu me interessar e me manifestar sobre qual religião que eu gostaria. Pois bem, desde que me entendo por gente, sempre tive sonhos exóticos que me pareciam muito intensos e reais, só que nunca falava pra ninguém, até porque achava muito loucura da minha cabeça aquilo ser real. De pouco contato que tinha com a Umbanda, me afastei. Isso já estava com uns 14 anos. Entre um sonho e outro, um deles eu sentia até cheiro. Conseguia fazer o que mentalizava, perguntar o que queria no sonho. E nesse sonho, o cheiro que senti era das ervas do atendimento com o pai Oxóssi. E logo veio a voz idêntica dele falando comigo e me respondendo. Lembro até hoje, ele dizendo em sonho que eu era muito especial e para não me afastar e não abandonar ele. Algo mais ou menos assim. Adolescente cética, não dei importância ao sonho. Um certo tempo se passou até que estava junto à minha mãe enquanto ela cambonava. Eu estava dispersa, até que me bateu curiosidade de saber se o sonho era verdade. Pedi permissão e fui conversar com o pai Oxóssi. Ao sentar à sua frente, ele repetiu tudo o que havia falado em sonho. E foi assim que descobri que não era louca. E várias vezes se comunicava comigo por sonhos, já que fisicamente eu não ia. Lembro-me até hoje da sua paciência, seu amor e carinho com essa filha aqui. Detalhe, nesse momento acreditava que eu só não era louca, porém não sabia ainda que era médium. Até porque ninguém na minha família tem até hoje a mediunidade manifestada dessa forma. Após o bate-papo com o pai Oxóssi, os sonhos ficaram mais vivos ainda, sendo que nunca fui uma pessoa com medo de vivenciar o oculto, e de muito curiosa, para cada vez mais me desafiava no que para mim na época era somente uma diversão. Até que em 2004, em um determinado sonho, me vi na rua em meio a uma tormenta. O céu estava muito claro. Conseguia nitidamente ver tudo ao redor. Pessoas correndo, gritando com medo dos raios e trovoadas. E eu ali, parada, observando tudo e todos, admirando a natureza e a tempestade. Então decidi erguer as mãos e ver se sentia melhor o que ocorria no ambiente. E foi ali que um raio atingiu um dos meus braços e a energia circulou em todo o meu corpo. Incrivelmente, era uma energia boa. E acordei muito leve. Esse é o sonho mais vivo e claro até hoje. Achei o sonho na época muito bizarro e comentei para minha mãe como sendo um sonho bobo mesmo. Adivinhem quem é o meu paizinho de cabeça?
Sim, Papai Xangô. Aos 27 anos, recebi um chamado dele enquanto trabalhava aos prantos. E aos 27 anos, ele se apresentou. Só que este será um outro relato. Esse tá longo demais. Beijos, Pérola, sua linda. Manda um abraço pra Criciúma e região. Beijos, abraços e cheiros pra Criciúma e região. Muito obrigada por mandar a sua história, gente. Que massa, Tainá. Que massa, Tainá. Você viu como que é a questão? Ela é médium de sonhos, né? Como que é a palavra? Onisciente, se não me engano. Eu creio que era essa palavra. Mas, cara, é muito legal quando a gente vê que existe essa mediunidade. Quando ela tá bem estruturada, ela consegue se manifestar e trazer os recados claramente, diretamente. O que é bem diferente da grande maioria, né? Que quando conta as histórias que tem em sonhos. É uma questão pra gente refletir. Manda a sua história, manda o seu relato. As informações estão aparecendo aqui embaixo na tela. E simbora pra próxima história. Seu meia-noite me avisou. O dia mais triste da minha vida. Oi, Pérola, tudo bem? Me chamo Kátia, sou de Mato Grosso. Sigo seu canal há mais de 3 anos, desde que comecei a estudar sobre a espiritualidade à Umbanda. E ó, vou colocar aqui no card agora o canal onde eu só posto conteúdo sobre a Umbanda, sobre doutrinas umbandistas. Pérola, quero lhe contar como foi o dia mais triste da minha vida. Há muito tempo tenho vontade de escrever para o seu canal, pois tenho várias histórias e experiências com o sobrenatural desde muito nova. Me perdoe, sei que a história é longa, mas preciso explicar alguns fatos importantes antes. Pois graças a essa Umbanda, estou de pé. Fui criada no catolicismo até os meus 11 anos de idade. Com 12 comecei a trabalhar de babá para uma família evangélica e comecei a frequentar a igreja com eles e me apaixonei pelas músicas, pois morria de vontade de cantar também. No começo, ia escondida da minha mãe, que era muito católica e nunca gostou que ficássemos pulando de galho em galho, pois Deus é um só. Mesmo assim, fui. Lá fiquei por 11 anos. Tive experiências boas, mas a maioria bem ruins, por conta da mediunidade que tenho. Diziam que tudo era obra do diabo. As coisas, não para mim, não faziam sentido, não encaixava. Pensava, como um Deus tão bondoso que nos deu o livre-arbítrio, só nos deu caminhos e nos deu escolhas, céu e inferno? Dentro de mim, algo faltava. Bem, depois de ter passado por coisas bem humilhantes e constrangedoras lá, resolvi sair da igreja. Eu era, na época, divorciada e me casei pela 2ª vez. E adivinha? Ele era umbandista. Curiosa que sou, fui estudar sobre o assunto, já que para mim, Umbanda e Candomblé eram seitas que cultuavam demônios. Fiquei 2 anos sem nenhuma religião, só estudando e pesquisando. Um dia, através da minha mãe, descobri um centro kardecista perto da casa dela e resolvi ir. Foi maravilhoso. Me apaixonei, principalmente em confirmar aquilo que sempre tinha em meu coração, a certeza que a vida continua. Porém, ainda não era o que eu buscava, pois eu senti uma vontade enorme de rodar e gargalhar, e lá não podia. Com muito custo, através de uma prima do meu marido, encontrei um terreiro de Umbanda na minha cidade e comecei a frequentar. E lá já estou há 8 meses. Estou em desenvolvimento. E sabe aquela vontade de rodar? Se tornou realidade. Um dia, quando ainda estava só como consulente, era a gira de Exu. E quando chegou a minha vez, seu meia-noite, guia-chefe da casa, me disse: acenda nos pés dos beiçudos uma vela para sua mãe. Eu não sei quem são esses beiçudos, né? Mas tudo bem. Ela está muito doente. Reze por ela. E realmente, Pérola, ela já estava. Aquele dia fui pedir por ela, pela saúde dela. Agora vou contar a experiência mais triste e ao mesmo tempo mais linda que aconteceu comigo. No final de julho de 2020, minha mãe começou a se sentir muito mal, com dores fortes no fígado, e a cada dia ela sentia pior. Foi internada. No hospital, ela contraiu Covid e piorou muito. Eu sempre estava ao lado dela. Não me importei se pegaria o vírus também. O pulmão dela piorou. Foi atingido 90% e ela foi para a UTI. Lá, eu não podia mais dormir com ela. Mesmo assim, eu sempre conseguia entrar para vê-la todos os dias. Ela, sempre preocupada, mandava eu sair de lá para que eu não pegasse o vírus também. E eu dizia: fica despreocupada, estou imune. E ela dizia: Kátia, você é danada. Toda vez que olho para a porta, lá está você me olhando. Um dia no hospital, ela me disse: Kátia, sempre quando estou sozinha à noite, um homem entra no quarto.
passa a mão na minha barriga e diz: "Não se preocupe, não tenha medo, estou cumprindo ordem." Então me viro e não vejo ninguém. Eu respondi: "Estão cuidando da senhora, vai ficar tudo bem, logo a senhora vai para casa." No dia 10 de agosto de 2020, fui visitar minha mãe de novo, vestir roupa nela, arrumei os cabelos dela, coloquei ela sentada para dar comida a ela, troquei os lençóis da cama dela e fiquei com ela um bom tempo. Porém, como estava cuidando de um tio doente, irmão mais velho dela, precisava ir embora para dar o lanche e remédio dele. Então disse a ela que precisava já ir embora, mas que voltaria à noite para levar o cobertor que ela havia pedido. E ela disse: "Tá bom, só me ajude a deitar na cama." Ela, que estava sentada numa poltrona, e ficou em pé um pouco para que eu arrumasse os fios dos aparelhos e soro que nela estavam. Ela, muito cansada, começou a ter uma tosse horrível. Eu entrei em desespero por dentro, pois não queria deixar ela preocupada. Eu disse que era normal tossir devido à pneumonia, mas que logo os medicamentos fariam efeito e ela iria sair dali. Ela olhou para mim e disse: "Não aguento mais ficar assim, eu quero ir embora." E eu perguntei: "Quer ir para casa?" Ela não respondeu se era para casa, só dizia que queria sair dali. Aquelas palavras me angustiavam e me dava desespero. Mas eu me mantive forte na frente dela. Então ela se deitou. Eu a beijei, pedi sua bênção e falei que a amava muito. Embrulhei ela e me virei para sair do quarto. Pérola foi nessa hora, antes de sair do quarto, entre o leito dela e do outro paciente, que algo me paralisou. Minhas pernas pareciam chumbo. Eu ouvi uma voz de um homem dizendo: "Filha, deixa sua mãe ir. A hora dela chegou. Peça que Deus faça a vontade dele." Nossa, me bateu um desespero. Senti uma vontade enorme de chorar desesperadamente, mas não podia. Ela estava lá deitada me olhando. Me virei, olhei para ela e ela estava linda. Uma luz irradiando. Seus olhos eram castanhos, como os meus, mas estavam azuis. Eu limpei as vistas para entender o que estava vendo, mas ela realmente estava diferente, brilhando muito. A voz pediu para eu me despedir e ir. Joguei um beijo e falei: "Te amo." Ela jogou outro beijo e disse: "Também te amo." Então, saí do quarto e chorei horrores no corredor. Ali eu sabia que não haveria mais. No outro dia, acordo cedo para ir visitá-la, mas meu tio caiu e se machucou, cortou a testa e tive que levá-lo no hospital para dar pontos. Quando tudo terminou, levei ele para casa, deixei meu filho olhando ele e saí correndo para ver minha mãe. Antes de sair, o hospital liga para eu ir lá. Eu saí às pressas. Quando cheguei lá, meu outro filho e meu padrasto mandaram eu entrar sozinha para falar com o médico. Entrei e no dia 11 de 8 de 2020, recebi a pior notícia. Sua mãe, infelizmente, depois de 3 paradas cardíacas, veio a óbito. Meu Deus, meu mundo acabou. Tudo ficou escuro. Parecia que eu estava dentro de um buraco sem fundo. Foi o pior dia da minha vida. Meu amor, minha amiga, minha alma gêmea foi embora. A nossa ligação era muito forte, que uma sabia quando a outra não estava bem. Hoje já faz quase 5 meses que ela se foi. E só estou de pé ainda, porque a minha pombagira, Dona Maria Padilha, meu padrinho Zé Pilintra, sempre estão ao meu lado, me aconselham, me consolam e também me dão bronca. Risos. Sou eternamente grata, Pai Oxalá, por ter conhecido essa religião maravilhosa que é amor, caridade e fraternidade, e que me ajuda tanto nesse momento complicado. Salve todas as linhas da nossa Umbanda. Muito axé a todos. Desculpe pelo relato longo. Ai, mulher, você me emocionou. E eu ainda tô embargada, eu vou precisar de um tempo aqui para eu conseguir continuar. É isso, vamos pro próximo relato enquanto eu me recupero. O nome do próximo relato é Aviso de Morte. Ai, vamos lá, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí.
Gente, eu não sei, eu já vi, eu não sei se eu já li esse relato. Se as pessoas mandarem o relato mais de uma vez, eu vou acabar lendo mais de uma vez, porque eu organizo assim. Quando eu leio o relato, eu coloco ele numa pasta. E se ele não tá na pasta, eu julgo que eu não li. Olá, Pérola. Me chamo Luana, tenho 24 anos. Estou na Umbanda há pouco mais de 1 ano e meio. Vejo seu canal muito antes de entrar para a religião. Você me ajudou a escolher melhor. O relato que vou contar hoje é muito forte para mim. Em 2019, minha tia descobriu que estava com câncer de mama. Foi um processo difícil, mas ela estava levando muito bem até entrarmos em 2020. Eu sonho com muitas coisas relacionadas à espiritualidade, mas nada que se comparasse a sonhos premonitórios. Certo dia, eu sonhei que minha tia estava na casa de minha avó, e eu havia chegado logo depois. Minha tia estava com os cabelos grandes na altura dos ombros, já que ela estava num processo de químio. Quando a vi, fiquei surpresa. Falei que seus cabelos tinham crescido muito rápido. Ela me olhava com um semblante muito sério e falava uma coisa que não me lembro agora. Sentia que estava brava comigo. Acordei bem feliz, pois na minha cabeça e da maioria da minha família, ela iria sair dessa. Na tarde desse dia, eu tive a sensação que não era bem isso e que o pior estava por vir. Uns dias depois, minhas tias fizeram um grupo no WhatsApp para falar que o câncer havia se tornado metástase e que minha tia estava com um tumor na cabeça e não havia possibilidade de cirurgia, pois o mesmo já estava grande demais. Era só esperar a sua partida. Entrei em desespero, pois havia lembrado do sonho e da sensação que tive. Meses foram se passando e minha tia estava tendo crises de convulsões, dores de cabeça muito fortes e teve que ser internada. Os remédios e a morfina não davam mais jeito. Na semana em que minha tia foi internada, eu tive outro sonho. Sonhei que uma prima já tinha 2 dias de falecida. Quando eu e meus outros primos descobrimos que uma vizinha nossa havia feito um pedido para Ogum tirar as conquistas e a vida dela. Ainda bem que Ogum não faz, né? Ogum não faz. Esse povo sem vergonha, hein? Ficamos furiosos e queríamos matá-la. Quando avistamos uma sacola verde enorme com um lixo, uma galinha preta morta e muita porcaria dentro. Acordei desesperada e já crendo que a morte de minha tia estava perto e que foi algo feito para ela. 3 dias depois, às 10 horas da manhã, recebi a notícia de que a minha tia havia partido. Tempos depois, descobri que foi sim algo mandado, mas que não era para ela. E a pessoa que mandou era próxima de nós. Ela mesma se denunciou. E só minha avó sabe quem é, pois a pessoa disse que acendeu uma vela vermelha e pediu ao guia, pelo menos, que não a deixasse sofrer. Minha tia era uma pessoa muito maravilhosa. Não havia uma pessoa sequer para falar mal dela, mas a inveja é uma coisa séria e doentia. Tenho certeza que esses sonhos foram avisos que a espiritualidade deu, e te digo que não gostaria de ter mais. Tem outro relato mais leve. Agora ela começou a contar um outro relato, tá? Eu e meu namorado estávamos nos preparando para fazermos um concurso no interior da Bahia. Este ano, sou de Salvador. Antes de eu entrar na Umbanda, eu duvidava muito sobre se incorporação era real, mas deixei esse pensamento de lado quando entrei para a religião. Em fevereiro de 2020, fui numa festa de Iemanjá. Desceram os caboclos para abrirem a gira, depois os marinheiros. Tava aquele clima bem gostoso e descontraído. Em um momento da gira, o marinheiro-chefe pediu para que fizéssemos um pedido em pensamento, e assim fiz. Pedi que desse tudo certo nos meus estudos e que eu conseguisse dinheiro para poder ir fazer a prova. Pérola, não falei nada em voz alta. Depois que a gira estava no fim, então, ela falou na mente, ela mentalizou, ela fez uma oração mental. Daí, então, vamos lá. Pérola, não falei nada em voz alta. Depois que a gira estava no fim, um dos marujos veio até mim e me deu a bituca do cigarro e disse: toma aqui, para te ajudar no seu estudador. Eu fiquei chocada. Estava surpresa de uma forma que me enchi de alegria e fico eufórica até hoje quando conto para as pessoas. Ainda tenho a bituca, mas o concurso por insegurança da viagem não o fizemos. Preferi ouvir minha intuição dessa vez. Já me estrepei muito por não ouvi-la. Obrigado por ler meu relato. Adoro você. Beijos. Beijo, sua linda mulher. E eu sinto muito pela sua perda, viu? Sinto muito, 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 mas é a vida, né? A vida é assim. Muito axé.
Beijos.